Boa tarde a todos, cá estamos então para a segunda parte do nosso 6º encontro de produtores independentes de televisão. Entretanto, contamos com a participação de pessoas que entretanto conseguiram chegar, associados, aos quais eu agradeço muito terem conseguido vir, ao Dr. Francisco Pedro, também é um prazer tê-lo cá neste nosso encontro, aos representantes da TVI que eu ainda não tinha encontrado, e, obviamente, ao nosso painel, com quem tenho que agradecer muito terem aceito este desafio. Agora, confesso-vos, deixo-vos por conta do António Gomes, todos vocês o conhecem e sabem o que por aí vem. Até já. Maldade. Já, claramente, foi um erro de casting convidar-me para apresentar isto. Aliás, ou para moderar, como sabes, disse ao João Pedro, pá, sério, eu não percebo nada de televisão. Bom, adiante. O título acho que é suficientemente sugestivo. Novos formatos, conteúdos e consumos, foi o ponto de partida, foi aquilo que me sugeriram. O que é que achas de irmos falar sobre estes temas todos? E eu disse, ok, tudo bem, mas já agora, por que não fazer uma pesquisa e identificar eventualmente, de alguma forma, alguma sistematização sobre aquilo que podem ser hoje os maiores desafios que os canais generalistas, ditos FTAs, têm pela frente, digamos assim, face àquilo que é os tempos que vivemos. E, portanto, encontrei um paper muito engraçado. Um paper que resume 4, há muitos mais desafios, mas eu acho que estes 4 são um bom ponto de partida e de chegada. Na verdade, andaremos muito à volta daquilo que aqui está e depois o que a conversa naturalmente proporcionar. E, portanto, eu vou muito rapidamente passar por estes 4 desafios e depois nós vamos naturalmente conversar sobre cada um deles e perceber o que é que eles nos trazem para os tempos e para vocês que representam televisões generalistas. Eu gostava muito de o fazer, mas para isso... já consegui. Muito bem. Então, o primeiro tem a ver com esta questão, que é os canais generalistas têm naturalmente que ficar relevantes. Está em inglês, desculpem, mantive tal e qual como estava na Source, onde basicamente nós temos ali um corte por 3 grupos de idade, a geração Z, Millennials, X e os Baby Boomers, e aqueles números que vocês encontram lá no meio, mais não é do que o tempo médio por dia despendido em consumo de televisão linear. Os números falam por si, são elucidativos. Nós estamos a falar dos mais novos com um consumo médio diário de 1,28, que compara com 2,44 dos Baby Boomers e com 1,47 inclusive dos Millennials, and so on, and so on. Portanto, o primeiro grande desafio, é inequívoco, é manter-se relevante. Isto é, os canais jornalistas têm que pensar como é que conseguem que estes números que estão aqui possam ser de alguma forma contrariados. O segundo desafio, ora está, muito bem, saber o que é que os consumidores desejam ou que querem. Vocês vão ver que até inclusive em relação aos 2 próximos desafios, que de alguma forma, querendo naturalmente desafiar estes ilustres convidados para darem a sua opinião, e representando, como ali está dito, um desafio implica um risco, mas também uma oportunidade. E, na verdade, em cada um destes enunciados há aqui um twist que abre uma porta para eles próprios dizerem que formas ou que alternativas possam existir face ao desafio que têm. Este é muito curioso porque tem a ver com o facto de, e nós falamos muito over and over sobre a questão do streaming e os streaming services, like o exemplo do Netflix é em si mesmo o mais elucidativo de todos, mas a verdade é que há evidências de alguns estudos que têm estado a ser realizados e que provam que o processo de utilização e de consumo do Netflix não é assim tão linear do ponto de vista da experiência de quem o consome. E, nomeadamente, os mais novos são aqueles que mais se queixam de alguma frustração. Isto tem a ver com uma coisa que é a oferta excessiva. Isto é, há demasiada oferta, eu entro no Netflix e de repente fico ali meio perdido. É verdade que os operadores de streaming são e têm ferramentas para aprender e, portanto, são os primeiros a reagir. E nós temos visto over and over upgrades que precisamente procuram mitigar este risco, mas ele existe. E existe também um outro fenómeno que está neste enunciado e que acho particularmente relevante, tem a ver com aquilo que está ali na última frase, que é conhecer os consumidores, mas também a capacidade que as televisões lineares têm, e neste caso os jornalistas têm, de poder oferecer aquilo que se chama uma experiência comunal. Eu vou usar esta expressão mais à frente, quando estivermos a conversar. Isto é, mais não é do que a possibilidade de nós podermos falar com outras pessoas sobre o que é que andamos a ver. E sabemos que os serviços de streaming têm este efeito, que é poderem multiplicar tribos e subtribos e, em consequência disto, retirar o espaço. Nós, no outro dia de manhã, quando chegamos ao trabalho, dizemos, viste o que é que aconteceu nisto? Não vi, eu estive a ver a série Y. E tu? Eu vi a H. Bom, e no meio disto tudo, perde-se esse efeito. Portanto, por um lado, um desafio, ou seja, existem os serviços de streaming e vamos falar certamente sobre eles, mas também, simultaneamente, esta possibilidade ou esta oportunidade de um jornalista oferecer uma experiência comunal e, com isto, conseguir atrair público, digamos assim. Um terceiro desafio tem a ver com algo que, enfim, todos nós sabemos o que é competir pela atenção dos consumidores. Aqueles slides que estão ali têm uma letra muito pequenina e vai ser difícil para vocês, mas resumidamente há 2 cores e dizem-nos o tempo
que é consumido a desenvolver ao fazer um conjunto de atividades. Eu vou ter aqui, com licença, ninguém nota. Tcharam. Isto é linear TV, ou seja, televisão linear com um consumo médio diário de 1,31 para esta cor mais escura, que mais não é, do que o grupo dos 16-24. E depois vocês têm coisas espantosas, como, por exemplo, o tempo médio que os mais jovens passam em social media, com 3 horas de dia, music streaming com 41, o que coloca a music streaming como conteúdo ou consumo maior que fazem a seguir a social media, relegando, por assim dizer, para a Linear TV a terceira posição. E depois temos estes dados comparativos com o All Internet Users, que são todas as outras pessoas e não forçosamente aquelas idades. Onde nós percebemos que o consumo de TV linear tendencialmente é maior do que no caso dos mais jovens, e em contrapartida os mais jovens consomem muito mais social media, music streaming and so on and so on. Ou seja, de alguma forma este slide está ligado àquele primeiro desafio do primeiro slide, onde, ok, temos que competir pela atenção dos mais novos e, naturalmente, eles têm outras plataformas onde podem consumir o seu tempo, dedicar-se a fazer outras coisas e não forçosamente a ver televisão linear. Quarto e último desafio, aqui numa perspectiva mais, se quisermos, comercial, e tem a ver com um paradigma, não está aqui ninguém a representar as marcas, digamos assim, mas a verdade é que as tendências nos últimos tempos têm vindo a ilustrar que a ideia ou o paradigma que se pensou que ia vencer, que é, isto é muito simples, vamos transferir o dinheiro investido em televisão, em generalistas, para o mundo digital, não é forçosamente um one-way street. Isto é, houve, de facto, um momento onde funcionou como o principal paradigma, vamos lá mudar todo o nosso investimento publicitário para o mundo digital, mas hoje começamos a assistir a algumas grandes marcas, nomeadamente no mercado norte-americano, que estão a tentar recuperar uma parte do investimento que fizeram no meio digital, voltando à televisão. Isto também tem a ver com outro desafio, que é a construção da equity da marca, isto é, em sede de televisão, porque a televisão é o meio mais credível de uma mensagem comercial, é mais provável que a eficácia da construção da marca seja por comparação com o mundo digital. Ok? E pronto, estão ditos os 4 desafios e daqui partimos para a nossa conversa. E a primeira, obviamente, tem a ver com o primeiro, que é staying relevant. Daniel, vou começar por ti, que estás deste lado. Como é que se faz para staying relevant para um target de jovens? Boa tarde a todos, boa tarde também a aos meus colegas de painel. Obrigado, António. Eu acho que o receio que as televisões generalistas possam vir a ter em relação por um lado, a conhecer o público mais novo, por outro, a reagir às ameaças que existem, nomeadamente com o streaming, está diretamente ligado à oferta que têm. Isto é, quanto mais relevante for a oferta que os canais generalistas tiverem na sua antena, mais capacidade de atração de um público mais fragmentado nós teremos. E estes jovens, eu sei porque já fui, vão deixar de ser jovens um dia e vão ter a sua própria profissão, vão entrar cedo, vão chegar tarde a casa e também eles vão precisar de que alguém escolha por eles. Portanto, eu acredito que a televisão linear continua a ser o mais poderoso dos instrumentos de comunicação. O digital ainda não tem a maturação suficiente que lhe permita validar determinados pressupostos que a televisão generalista consegue. Nós não vamos saber as últimas informações do coronavírus às plataformas ou acompanhar uma emissão eleitoral nas plataformas. A televisão generalista tem um papel ainda muito relevante de chegar às massas. Verificamos também que as marcas nativas digitais investem muito em televisão, precisamente porque a televisão continua a ser o meio de massificação. De massificação e que de forma mais rápida e instantânea consegue chegar a esses públicos. Por outro lado, aquilo que nós temos verificado, com exemplos em todas as televisões, com o Pesadelo na TVI, com o The Voice na RTP ou com a Máscara e outros exemplos na SIC, é que quando a oferta toca esses públicos que estão mais dispersos, esses públicos vão aos canais generalistas. Boa, mas é aí que eu queria pegar. E como é que tu achas que se detecta aquilo que pode ser uma oferta de conteúdo suscetível de atrair estes públicos mais jovens? Eu acho que aí o digital, mais do que uma ameaça, é uma plataforma que nos permite aferir esse constante interesse que os conteúdos podem gerar nos jovens ou não. E, portanto, mais do que uma ameaça, eu acho que tem que haver uma complementaridade entre os públicos e utilizar as plataformas digitais no sentido de aproximar esses públicos. Depois eu acho que as televisões generalistas
nos últimos anos, por força da crise, 2008, 2009, 2010, por aí, também foram muito responsáveis por parte dessa migração dos públicos para outras plataformas, porque por uma questão de escala económica, os jornais tiveram que ser mais longos, a programação teve que ser destinada e direcionada para uma rentabilidade que fez com que o tipo de programação afastasse parte desses públicos que querem outro tipo de consumo. Por outro lado, em paralelo, as plataformas vieram trazer uma oferta muito atrativa. E nós não competimos só entre nós competimos pela atenção das pessoas e pela atenção que as pessoas dedicam a visionar um conteúdo televisivo. O que seja, ali quando vemos que o consumo de televisão linear para os mais jovens é menor, nessas contas tem que entrar o conteúdo que a televisão gerou, que esses públicos viram noutras plataformas, porque um conteúdo de televisão, se visto num telemóvel, continua a ser um conteúdo de televisão irrelevante. E, portanto, na medida em que as televisões também foram responsáveis por essa migração de públicos, as televisões também têm que ser responsáveis, quer por força do investimento que façam em conteúdos, quer pelo conhecimento do comportamento do público, pela volta de alguns desses públicos, ainda que a tendência seja que haja essa fragmentação seja uma constante e, portanto, nós temos que nos adaptar a esse novo modo de consumo e acho que há muitas virtudes nessa complementaridade entre sermos relevantes em várias plataformas e tocar os vários públicos consoante aquilo que eles têm como hábitos diários. Ok. Zé, a possibilidade de ter mais que um canal potencia a probabilidade de se fazer testes com conteúdos que são suscetíveis de ir capturar esta gente que queremos manter relevância. Sim, aliás, mas às vezes, eu falo por mim, tenho a estranha sensação, e não falo exclusivamente do canal, obviamente estamos a falar dos jornalistas em geral, que nem sempre essa abordagem é bem sucedida. Isto é, eu tenho a ideia que podia ser mais um laboratório para, por exemplo, colocar lá conteúdos que são suscetíveis de chegar a estes millennials, e por uma razão ou por outra nem sempre isso ocorre. Por quê? Eu antes gostava de começar pelos números, porque nós comparamos gerações, mas não comparamos as gerações com as gerações nas mesmas idades das gerações anteriores. É verdade. Eu não sei quanto tempo de televisão via um baby boomer na altura em que ele tinha 18 anos. Eu, por exemplo, eu passei 5 ou 5 anos da minha vida, enquanto estive na universidade, já disse isto muitas vezes, e não tinha televisão. E, portanto, eu nunca consigo perceber, nestes números, nunca se consegue perceber, dá a ideia que as pessoas, entretanto, foram mudando e não foram, como diz o Daniel, as pessoas, uma coisa era ter filhos, outra coisa é ter um filho, outra coisa depois é ter 2 filhos, outra coisa depois é ter 40 anos, ter 50 anos. A questão é como é que nós comparamos as pessoas que hoje têm 50 anos com o consumo das pessoas quando elas tiverem também 50 anos. Claro que vão ter mais recursos. O que muda aqui são os recursos, porque é evidente que nos baby boomers se calhar nem televisão tinham, e as gerações seguintes tinham uma televisão e depois passaram a ter 2 televisões, e depois passaram a ter, nós já passámos por este, nós todos andamos aqui já há mais de 30 anos e já passámos... Nem todos. Mas tu não te podes queixar, vamos deixar o Daniel de fora, nem todos, vamos pôr 20 no Daniel e 30 eu e o Nuno, e já passámos por estes 30 de televisão, atenção, 30 de televisão. Exato. E já passámos por estas discussões todas, porque o que muda na realidade é quando aparece um player novo, alguma coisa, e estão sempre a aparecer, porque a tecnologia favorece muito isso. Nós depois temos sempre estas interrogações, mas nós, quando começámos na SIC no final do século, a pensar na SIC Notícias, toda a gente dizia, é impossível fazer em Portugal uma SIC Notícias, um canal só de notícias, isso é completamente impossível, não vai haver público, vai ser muito caro e tal, e não sei o quê. E depois havia alguns malucos que achavam que aquilo era possível, o Nuno, aliás, esteve à frente dos malucos, e o canal começou, e depois as pessoas já, se calhar agora o que era bom era haver mais outro canal de notícias. E assim sucessivamente. E hoje em dia decidimos ser o país com mais canais de notícias. Porque nós, quando formos ver à noite em prime time canais dedicados a notícias, nós vamos ter o treinador do Benfica fala em 10 canais ao mesmo tempo quando acaba o jogo do Benfica, ou do Sporting ou do Porto. E isso não acontece em França, nem acontece na Alemanha, nem acontece noutros países. Portanto, há aqui um efeito que tem a ver com o cabo, trouxe alterações. Depois a internet trouxe alterações. Agora as plataformas estão a trazer. E, portanto, há essa pulverização. A verdade é que os canais generalistas são o grande agregador de públicos. E é nos canais generalistas que as coisas depois se vão encontrar. E é lá que nascem os conteúdos, que o Daniel o que diz é verdade. Porque eu, quando estou a ver um conteúdo na net, muitas vezes não estou preocupado quem é que fez aquele conteúdo. E a minha filha mais pequena diz que vê o The Voice no YouTube. Mas não foi o YouTube que fez o The Voice.
O The Voice foi feito pela RTP. Ela acha que aquilo, eventualmente, é uma coisa do YouTube. Mas não é. Nós sabemos que não é, porque o YouTube nunca vai produzir o The Voice em Portugal, não é? Portanto, os canais generalistas são os únicos capazes de fazer realmente vibrar os auditórios. E nós vimos neste último ano, em Portugal, eu acho que a coisa em Portugal andou aqui um bocadinho morta durante uns anos, e no último ano houve um acelerador. E o acelerador é provocado nos canais generalistas. A transferência de uma apresentadora de um canal para outro muda um panorama associado a uma série de outras coisas que aconteceram ao mesmo tempo na SIC. Mas a verdade é que... Eu estou-me a rir. Acho que não se ouve o meu micro, não? Mas podes. Porque a verdade é que esses aceleradores têm a ver com investimento, capacidade de investimento, capacidade de acreditar, porque o público depois, ou os públicos, se quisermos, porque nós tentamos servir nos canais generalistas franjas muito alargadas de público, não é? Nós trabalhamos para 1 milhão de pessoas, normalmente, ou tentamos trabalhar. A verdade é que os públicos, quando são motivados, depois respondem. E quando têm variedade e diversidade e conteúdos estimulantes, depois os públicos estão lá. E a verdade é que isso se sente nas audiências onde vocês trabalham diariamente, e nós também sentimos. E tem a ver depois também, há situações que têm a ver com o nosso perfil em Portugal. Nós somos um país com um perfil etário diferente, porque nós estamos a maior parte das nossas pessoas são pessoas que já estão dos 50 para cima e alguns dos 60 para cima, portanto há um peso dos públicos mais velhos no consumo de televisão e sobretudo da televisão generalista, que tem também um fator muito forte na decisão de programar, ao contrário do que acontece noutros países onde essa pirâmide etária é ao contrário. E as soluções depois também são outras. Muito bem. Nuno, se bem entendi o que ele quis dizer, e julgo que ele explicou-se bastante bem, a Terra move-se. Isto é, se tu produzis um conteúdo com relevância, se os 3 generalistas no mesmo dia, na mesma hora, tiverem conteúdos com relevância, outros há que sofrem, seja o cabo, seja o streaming ou whatever. Sim. Portanto, a Terra move-se, ok? Mas eu tenho que ser provocador. Eu às vezes tenho a estranha sensação que o grau de indiferenciação entre os 3 generalistas é bastante significativo. O que é que isso significa? De manhã, acho que o formato é igual, certo? Não, eu acho que não. Talvez não fosse igual, mas não é. Vamos lá, João. Vamos embora. Pronto, pá, era uma... Tu não vês, tu também não vês. Eu não vejo televisão, mas disseram para eu fazer esta pergunta. Está bem, não me estragues o número. Sério. Nós percebemos logo quem é que vê e quem é que não vê. Estás a ver? Exato. Quem é que ouviu falar? Portanto, são muito diferentes, é isso? Pelo menos um deles. Acho que são diferentes alguma coisa. Eu não sei qual é a pergunta, mas tentando condicionar o moderador, que é sempre que eu acho que é normalmente um bom instrumento neste tipo de encontros. Naqueles 2 primeiros slides da apresentação que tu tentaste fazer, porque correu mal. Obrigado. No fundo estão ali talvez os 2 polos mais importantes. E depois eu posso dizer, talvez por antecipação, que eu partilho do que foi dito pelo Daniel e do que foi complementado, de certa maneira, e alargado até pelo Zé. Vamos ver. Porque é que aqueles 2 slides, do meu ponto de vista, são os mais importantes? Por um lado, porque a chave aqui é onde é que está a relevância. Tem a ver com o tipo de conteúdo que em determinado momento nós somos capazes, porque é isso que está aqui em causa, somos capazes de produzir. E se a percepção, em certas circunstâncias, mesmo que errada, é que de manhã os 3 canais parecem iguais, repito, mesmo que errada, quando, para pegar num exemplo onde tu estavas a falar, quando, por exemplo, numa noite de domingo, a oferta em qualquer uma das antenas é bastante forte e tem capacidade de atração para os públicos, há de facto, a Terra move-se. E isso significa que o consumo das plataformas, enfim, tanto quanto é possível dizer hoje em dia da medição que é feita, mas o consumo das plataformas ou dos canais de cabo ou de outro tipo de dispositivos é menor porque a atenção está concentrada ou mais concentrada nos canais abertos. Isso leva-nos talvez para um outro ponto, que é, hoje é muito importante. Sempre foi, e sempre se estudou isso, mas é evidente que essa sofisticação, hoje com o avanço do digital e, portanto, com a capacidade que nós temos de perceber os públicos e de os ler até por antecipação, nós queremos acreditar que sabemos o que é mais eficaz para chegar às pessoas, e para chegar às pessoas de diferentes formas. Para chegar da forma convencional, que é nós estarmos a ver um programa de televisão na nossa sala, mas depois para o consumirmos naquele mesmo momento, 3 horas depois ou no dia a seguir, em qualquer dispositivo. Eu recordo-me de discussões, não foi assim há tanto tempo, eu recordo-me de discussões sobre o second screen. Quando se partia para a construção de um programa, era muito importante pensar como é que nós tratávamos o second screen.
o que era o second screen à época parece que foi no século passado, mas não foi assim há tanto tempo. O que era o second screen? O second screen era, bom, eu estou a ver um programa de televisão e depois como é que eu capto as pessoas que estão com um iPad na mão, um telemóvel e por aí fora. Hoje, nenhum de nós produz nenhum programa, mesmo os de manhã, já para não falar dos principais programas de horário nobre, onde está concentrado o investimento publicitário, achando que a maioria esmagadora do público, mesmo as pessoas que têm mais de 50 anos, estão aqui duas, pelo menos duas, que qualquer delas consome esse conteúdo sem, em paralelo, estar com o seu telefone na mão, estar a receber uma mensagem de um grupo de amigos que está a ver aquilo, ou então está num restaurante, mas acabou de se passar uma coisa que tem a ver com um acontecimento informativo, ou mesmo em formatos de entretenimento, que são aqueles dos quais nós estamos mais próximos. E, portanto, talvez para sintetizar esta parte, eu diria assim, criar conteúdos com relevância gera atração dos públicos. E, portanto, com certeza que eu partilho da ideia que, não só porque é agregadora em momentos, a questão da comunidade que tu referiste também, não só porque é agregadora em determinados momentos, mas também porque tem essa capacidade, até junto do mercado publicitário, de somar públicos, que ser relevante e nas diferentes plataformas, conteúdo e distribuição, é a chave. Conteúdo é sempre a chave. E, ao mesmo tempo, conhecer bem para quem estamos a trabalhar e como é que até podemos chegar de forma mais direcionada a essas pessoas. Às vezes não é no programa de televisão, tal como nós o estamos a construir na escolha do apresentador, nos membros do júri, se for um talent show e por aí fora. Há muitas formas de tocar os públicos. Ok. Daniel, pronto, esta é mais uma pergunta encomendada. Não, estou a brincar. Portanto, tenho a sensação, diz-me se é verdade ou não, mas tenho a sensação que a maior parte dos formatos, ou alguns dos formatos de concursos e coisas do género, são formatos importados. Tenho, por exemplo, a ideia de que no caso da SIC há até alguma indução a um formato, na SIC Mulheres, na SIC, nos vários que tu tens, para depois, ok, isto tem tração, eu vou arriscar num generalista. Pergunta, há espaço ou não, começo por ti, mas se vocês quiserem para um comentário depois, há espaço para fazer um risco, ou melhor, para desafiar um produtor português, porque estamos aqui na APIT e faz sentido, para começar e para fazer uma conceptualização de base para algo em Portugal, ou não? Sim, e nós fizemos isso este ano, estreando um programa chamado Amigos Improváveis, que é um formato português, nosso, que nós desenvolvemos na SIC, que entregámos a uma produtora para desenvolver, no caso Shine, precisamente porque detectámos uma tendência à escala mundial, que tem a ver com esse swap, e criámos um programa que é um original português e que vai ter capacidade de exportação, no sentido em que nós entendemos que aquilo que conquistámos em 2019 não se devia esgotar em si mesmo e queremos semear qualquer coisa e acreditamos que as televisões jornalistas podem ser motor dessa indústria. A indústria do entretenimento em Portugal, em meu entender, devia ser entendida como uma indústria como outras indústrias existem no país, com a capacidade de gerar emprego, de gerar produção de riqueza para o país, ter empregos duradouros e estáveis para as pessoas. Nós temos 9, 10 meses de sol por ano, temos ótimos criativos, temos profissionais de excelência, não há nenhuma razão para nós não conseguirmos ter a capacidade de produção que compare com os melhores. E nesse sentido, acho que as televisões generalistas, pela força que têm no mercado do entretenimento em Portugal, devem ter pelo menos esse papel, tanto quanto for possível tê-lo, seja na ficção, seja no entretenimento. Portanto, crees que vais continuar a fazê-lo? Creio que pelo menos vou continuar a tentar fazê-lo em escalas às vezes mais reduzidas, seja com o lançamento de conteúdos de brand content, que temos tentado também criar formatos originais, seja com possibilidade de ter em antena, como temos hoje em dia, um programa que depois pode ter esse lastre, que pode ser maturado e que pode ser testado noutras fórmulas. Nós acreditamos que esse pode ser um dos caminhos, mas obviamente isto corre em paralelo com a detecção permanente daquilo que se passa no mercado mundial e das tendências que vão surgindo no mercado mundial, nos formatos de todo o mundo. Ok. Zé, o prime time é dominado por novelas. Tu não tens novelas, certo? Estás com ar satisfeito. Explica lá a tua satisfação já agora. Não, porque a verdade é que nós temos um canal em termos de programação e de conteúdo alternativo claramente àquilo que fazem os dois comerciais, que aliás é o nosso papel. Mas queres que desenvolva? Quero. Claro. Estamos a falar. Eu quero dizer uma coisa aqui em relação aos formatos, porque eu acho que eu também quero dizer uma coisa para dizer em relação aos formatos. Antes de ir à novela e ao prime time, porque nós fazemos isso todos os dias, as pessoas é que não veem os formatos que nós fazemos, e que nós quase que a partir do zero, em alguns casos, o Somos Portugal é um formato da TVI criado pela TVI. E é um formato vencedor.
A RTP tem um formato que são as 7 maravilhas, que já fez não sei quantos anos, já foi apresentado na EBU. Há países na Eurovisão que estão a fazer formatos muito semelhantes. E nós, por exemplo, eu vou aqui falar de um formato que é o Preço Certo. Há um ano e meio, isto é um case study, está aqui o Frederico, nós podemos assumi-lo como um case study, porque ele não vai, se eu me enganar, corrijo. Quando eu cheguei à RTP, nós achámos que o Preço Certo precisava de uma série de alterações. Fomos nós que achámos. A produtora portuguesa, a Fremantle, mas é a produtora que está em Portugal, e nós combinámos numa série de alterações em agosto de 2018 que teriam consequências, ou que teriam efeito prático em outubro. Essas alterações vieram enfim, alteraram uma série na mecânica, uma série de fatores na mecânica do concurso que surtiram um determinado efeito. E algumas dessas mecânicas, e até algumas já vêm atrás, por exemplo, o Fernando Mendes, que é um ator, quando começou a fazer o programa, a maior parte dos preços certos noutros países não utilizavam um ator. E hoje muitos estão a utilizar um ator porque o preço certo português fez esse trajeto primeiro. Isso chama-se também condicionar, ou seja, alterar, adaptar um formato à nossa realidade, e muitas vezes são os outros que nos copiam, mas as pessoas depois não falamos disto. O nosso The Voice teve este ano uma mecânica completamente diferente dos The Voices anteriores e dos The Voices que se fazem no mundo inteiro. E até o Got Talent que nós temos neste momento, porque nós, quando olhamos para um formato, o The Voice tem 10 anos ou 11 anos. Ele teve já uma série este nosso The Voice não é o mesmo que comprámos em 2009 na RTP. O que significa que as nossas equipas internas e também as equipas das produtoras, que são produtoras, porque a Shine ou a Fremantle são produtoras portuguesas, têm um nome internacional, mas são também, e têm equipas de desenvolvimento nacionais. E essas alterações são introduzidas por talento nacional, equipas nacionais, que trabalham muito em cima desses formatos, conseguem introduzir alterações relevantes para o público português e muitas vezes alterações relevantes para o formato internacional. O The Voice, por exemplo, agora atualmente está a introduzir uma alteração no formato internacional que foi aqui criada pela primeira vez entre outubro e dezembro deste ano em Portugal. Portanto, para não dar a ideia, sempre que nós andamos, quando compramos um formato, a utilizar única e exclusivamente aquilo que uns ingleses ou uns americanos nos querem vir para aqui. Em relação à novela, em relação ao Prime, mas se calhar... Não, porque vem nesta sequência, já vamos à oferta do Prime Time, da RTP e dos canais privados. Isto é exatamente assim. Eu rejeito muito a ideia que o mercado está entregue às grandes produtoras. Vamos lá ver se nos entendemos. As grandes produtoras têm talento português, têm direção portuguesa, têm equipas técnicas, operacionais, criativos portugueses. Portanto, isso é a nossa indústria a funcionar. É aqui assim e é assim em todos os mercados. Depois, eu nem sequer sabia este detalhe que o Daniel referiu, mas nós temos capacidade interna. Quer dizer, eu neste exato momento talvez não tenha ainda, mas terei. Nós temos capacidade interna para pensar e para chamar o mercado para executar boas ideias ou até de as executar internamente. E ninguém tem a porta fechada a boas ideias. Eu às vezes acho que nós em Portugal estamos sempre à espera que ou o Estado ou as administrações, quem quer que elas sejam, privadas ou públicas, tomem a iniciativa que muitas vezes enfim, de quem está aqui na sala que é ter a capacidade de criar formatos, de criar ideias, de as propor e de arranjar condições para as concretizar. Também tem a ver com o mercado publicitário. E talvez valha a pena somar esta reflexão, que é, Portugal é um país com 10 milhões de habitantes e nós temos, na Europa, mercados com a mesma dimensão. Coloquemos de parte, talvez, o particular exemplo holandês, porque a Holanda é, nas últimas 2 décadas, um país no qual nasceram formatos muito relevantes, do Big Brother ao The Voice. Eles têm criação holandesa, mas depois nós temos mercados da dimensão do mercado português, por exemplo, o mercado belga, ou outros mais no leste, que têm capacidade não só de criação, como de migração desses formatos. E isso também é válido, não é esse o tema agora, mas isso também é válido na produção de ficção. Quer dizer, se nós entrarmos, se mergulharmos na Netflix, há lá séries nórdicas, há séries espanholas, enfim, Espanha é outro mercado, não só pelo mercado espanhol, mas pelo mercado hispânico, são mais de 500 milhões de pessoas à escala global. O mundo é só um. Nós, enfim, não fazendo nenhuma publicidade em especial,
todos nós estamos aqui vestidos com roupa provavelmente de marcas globais também. Só que esse negócio não deixa de ser nacional. Quer dizer, as lojas da Zara, passa aqui a publicidade, ou da Boss, ou do que for, podem ser originárias de um determinado local, mas onde é que aquela roupa é feita? Quem é que a veste em todo o mundo? Portanto, essa ideia de que temos que ser ou muito nacionalistas ou termos um sentimento de pertença, eu não gosto nada dela, com inteira franqueza. Mas é só para ti. Mas a verdade é que o formato de novela foi premiado, quer dizer, dos conteúdos que nós produzimos nos últimos anos, reconhecido do ponto de vista internacional, as novelas foram, certo? Não, mas isso ainda bem, significa que nós demos um salto na produção a novela é o produto mais, em termos de ficção, é o produto mais produzido. É o que se faz em mais quantidade. Estes dois senhores produzem 1000 horas ou mais de 1000 horas de novela por ano. Há poucos países do mundo e da Europa que produzam, em termos de ficção nacional, 1000 horas do que quer que seja. Portanto, esse é um facto que nos aproxima, enfim, de países latino-americanos. Mas a verdade é que nós, nos últimos anos, começámos a produzir as nossas próprias novelas e hoje em dia fazemos novelas que podem ganhar prémios internacionais, claramente. A questão é que a novela é o produto mais visto também pelos portugueses e, portanto, é onde os canais comerciais focam o seu interesse e focam a sua capacidade de produção. Nós, na RTP, temos uma leitura diferente. Aliás, em relação ali ao slide, nós sabemos o que é que o consumidor quer. Nós sabemos todos o que é que o consumidor quer, mas o consumidor às vezes quer sempre as mesmas coisas. E nós, nos canais públicos, em Portugal e nos outros lados onde existem canais públicos, temos uma missão que é também despertar os espectadores para coisas que ele não sabe que quer. Porque os espectadores às vezes acham que o amarelo é lindo, mas depois quando se lhes mostra o azul, o verde, acham que aquilo afinal também é bom. E portanto o nosso papel muitas vezes é perceber o que é que o espectador quer. Eu sei que o espectador gosta de novela, gosta de reality, mas nós na RTP não temos nem novela nem reality. E também não vamos ter. E, portanto, o nosso trabalho é conseguir despertar junto dos espectadores um interesse por outro tipo de conteúdos. E é daí que está o nosso investimento, não só na RTP1, mas nos vários canais da RTP, vai desde a animação, passa pela ficção, seja telefilme, seja o apoio ao cinema, seja na produção de séries, e vai depois também para os documentários, de que nós também somos praticamente o único canal investidor. Portanto, isso significa que nós, em termos de produção e em termos depois também de grelhas, porque a RTP tem vários canais, e nas suas grelhas estes géneros estão representados e devem continuar a estar. Eu, aliás, quero aproveitar para entrar, é agora aqui que eu entro no painel da manhã, porque eu achei o painel da manhã muito interessante sobre a coprodução, porque achei que o espírito era um muito bom espírito. Nós normalmente nestes encontros temos sempre uma tendência para falar das coisas que estão mal, e hoje de manhã, no painel da manhã sobre a coprodução de séries, estamos a falar de séries agora, de séries para televisão. E apesar deste grande elefante que é ameaçador, que são as OTTs, o que é facto é que os produtores portugueses que estiveram aqui hoje de manhã falam do mercado português entusiasmado com o processo e que está à procura desta oportunidade e está a ver nestes tempos que hoje correm uma grande oportunidade. E a RTP tem sido um parceiro desse processo. A RTP investe hoje em dia em séries de diversos perfis um valor muito significativo anualmente e, portanto, eu espero que este processo dê origem a uma capacidade também de internacionalização, que não são apenas as novelas que têm mercado exterior, há outro tipo de séries que também têm hoje em dia mercado exterior, e o que esperamos é que essa capacidade da ficção portuguesa possa também sair aqui das nossas fronteiras e chegar a outros mercados, uma vez que há realmente uma oportunidade muito grande nestes tempos de chegar a mercados mesmo com uma língua como a portuguesa e mesmo com uma geografia lateral como é a nossa. E por isso eu queria aqui dizer que esse investimento nas séries vai continuar claramente, e na produção de ficção diferenciada da produção de telenovela, porque para produzir telenovela estes meus dois amigos estão aqui para as curvas. Daniel, tu estreaste uma série em prime time. Sim. De 250 episódios. Não. Calma. Ou 300 episódios, não sei. Não te sabia tão espectador da SIC, mas não tinha 250 episódios. Agora atentíssimo.
Eu não estava cá, não sei quando é que isso foi. Nós, em 2019, procurámos diversificar o género de novela com um determinado pressuposto. Nós entendemos que tínhamos que mudar o paradigma de oferta de novela, no sentido em que as novelas tinham todas 300 e muitos capítulos, por uma questão de economia de escala, eram exibidas muitas vezes de segunda a domingo, ou na maior parte dos casos de segunda a sábado, o que causava um desgaste também no género. E causava um desgaste nos atores, nos autores, nos técnicos e na própria história, que a dada altura não saía da mesmice, como costuma dizer o Zé. E portanto o que nós procurámos em 2019 foi olhar para a nossa oferta e para as oportunidades que teríamos de diversificar esse género. Por isso fizemos 2 telefilmes e fizemos uma série que teve 3 temporadas, uma de 20 e depois outras 2 mais curtas, que foi o Golpe de Sorte, e que precisamente teve uma estética diferente, uma luz diferente, um tipo de histórias diferentes. Nas novelas nós temos cenas com página e meia, 2 páginas ali, uma vez que tínhamos atores mais sólidos e que aportavam à cena uma qualidade distinta, que podiam ser cenas mais longas, de 5, 6 minutos. Tudo isso mudou um pouco a narrativa da nossa oferta no prime time e um pouco em contraciclo com o que era suposto, cenas mais rápidas, pessoas mais novas, mais bonitas, mais estilizadas. Nós procurámos aproximar a nossa oferta de Portugal, das raízes e do público português. E o público respondeu a isso. Não só o público que tendencialmente seria consumidor desse género, mas também um público mais novo que com essa oferta veio para o canal generalista. Mas essa oferta não foi desgarrada entre si, porque nós, quando lançámos o Golpe de Sorte, estávamos já a preparar a Nazaré, que sabíamos que tinha um perfil mais jovem, mais rápido, com uma dinâmica diferente, e também com a Terra Brava, que viria a seguir ao Golpe de Sorte. Portanto, a escolha destes 3 projetos e dos 2 telefilmes foi complementar, foi uma ideia global que nós tivemos para a ficção e não de forma desgarrada. Quando lançámos o Golpe de Sorte com 20 e poucos episódios, de facto, se nós quiséssemos, nós podíamos ter terminado ali aquela temporada e estrear a segunda temporada numa outra altura, porque ela estava concebida, desenhada e gravada nesse sentido. Sentiste que foste buscar, eu diria quase, a terra move, se foste buscar cabo, sentiste que foste buscar um público que não consumia conteúdos naquela hora? Isso seguramente, os dados dizem-nos isso, que nós tivemos essa capacidade de ir buscar público a várias ofertas que existiam na altura e também a um público que não estava tradicionalmente no canal generalista. Portanto, a expectativa é que vai continuar a haver uma evolução do género, é isso? Eu acredito é que a proposta tem que ser clara para o espectador. A novela tem que ser novela, tem que ter pressupostos de novela, e a série tem que ser série. Com uma série de aspectos que fazem diferença nessa abordagem e na percepção que o espectador tem sobre aquilo. Seja uma novela de caráter mais simples, ou cuja proposta é mais simples, não necessariamente, não de certeza simplista, mas mais simples na clareza da proposta. E também na forma como a história é contada, na luz que tem, na escolha dos personagens. A televisão é uma soma de imensos detalhes. E, portanto, todos esses detalhes influenciam muito a percepção que o espectador terá da oferta. E acredito que nas diferentes ofertas de ficção que nós temos da SIC, e nós queremos dar esse passo de complementar a oferta do canal generalista. Para este ano já foi anunciado pelo nosso CEO essa aposta estratégica que me parece feliz, no sentido em que nós vamos, lançando uma plataforma de streaming, ter a capacidade também de complementar a oferta que temos no canal generalista com outros géneros, com capacidade de gerar na indústria também outras dinâmicas, de criar séries mais curtas, de criar mais telefilmes, de alimentar a indústria, de ser motor para essa indústria e ao mesmo tempo sendo relevante no canal generalista. Nuno, eu também quero que comentes este tema da novela, mas ia falar de outro. Não sei se queres primeiro opinar sobre se achas que o género está a evoluir ou não. Não, eu fiz aqui, estava a ouvir o Daniel com muita atenção no enunciado da sua estratégia / momento de autopromoção da SIC e estava a fazer aqui um exercício de memória para pensar o seguinte: nós necessitamos de um mercado muito sólido e, portanto, a solidez do mercado está um pouco nas nossas mãos, mas também tem a ver com a situação económica, com a capacidade que os anunciantes têm de acreditar nas nossas propostas, porque se nós recuarmos 2 décadas, eu diria que de um lado e do outro, e com a RTP com alguma mais ou menos relevância, mas sempre com relevância no meio deste processo, 2 décadas ou até um pouco mais, os 2 canais privados já tiveram momentos com alguma sistematização e, portanto, com a captação dos públicos,
de produção de telefilmes, de séries, de novelas e, um pouco em função da situação global, precisaram de se adaptar e às vezes cederam também a algum facilitismo, dou isso de barato. Ou seja, às vezes é mais simples. Ok, eu faço mais 100 episódios de novela ou programa também ao sábado, porque tenho uma pressão das receitas que tem a ver com isso. Agora, acho que é muito claro, enfim, para mim é com certeza muito claro, e percebi que para o Daniel também, é muito claro que se nós diversificarmos a oferta e formos transparentes na nossa proposta e nessa relação com o público, isso agrega espectadores. Isso mobiliza espectadores que habitualmente ou não vêm ou vêm menos à televisão generalista, ao ecrã de televisão, o que não significa que eles não sejam consumidores de determinado tipo de conteúdos, mesmo ficção, noutras plataformas. Portanto, sobre a novela, o número de episódios e tal, julgo que expresso aqui o meu pensamento. E acho que este caminho está certo. Digamos, o meu empenho e o empenho da TVI, mas acho que é uma preocupação generalizada do mercado, sendo que cada um procurará fazer o seu caminho e ser mais inteligente na forma como pensa e executa a sua estratégia, em cada momento, porque nem todos estamos no mesmo ponto. Mas, quanto mais diversa for a oferta, no caso concreto da ficção, ora melhor. E isso melhora também para os criadores. E isso também é um exercício, é um desafio que nós lançamos aos criadores de formatos. Portanto, acho que estamos todos de acordo em relação a isso. Ok. Então, mudando um bocadinho de assunto. Eu já disse tantas coisas disparatadas, segundo vocês, mais uma, olha. Eu acho que há futebol a mais, não achas? Não? Epá, é a estranha sensação que eu tenho. Porque eu acho que tu estás. Enfim, até me espanta. Quer dizer, eu sou do Sporting, pronto, se calhar está explicado. Espanta-me vindo da pessoa que a vida não descorre bem. Enfim, eu sobre isso não okay. Sobre essa questão do Sporting não digo nada. Okay. Mas até estranho isso dito por ti, porque é suposto seres um conhecedor, a menos que seja mesmo uma provocação gratuita ao painel, não a ninguém. Assim, ele sabe não a ninguém, mas eu não sabia, porque eu tinha menos conhecimento dessa tua. Se calhar o Daniel conhecia melhor e eu pior. Certo. Mas julgo que tu estás a fazer uma confusão, que é a de considerar que nos canais ditos de notícias há de facto, estamos de acordo, um excesso de discussão sobre temas de futebol, à volta não são bem futebol, são à volta do futebol. E, portanto, nós depois pensamos que esse conjunto por junto, 300 mil pessoas que consomem esse conteúdo de análise do futebol é toda a gente. Ora bem, toda a gente é muita gente. Atenção, são situações distintas. Depois, quando nós falamos do jogo propriamente dito, nós temos no mercado português transmissões em direto aquilo que temos por regra nos outros mercados europeus. Ou seja, um jogo em aberto das principais competições de clubes, a Liga dos Campeões, até nem temos nenhum jogo em aberto neste momento, a Liga Europa, os jogos da Seleção Nacional, porque isso está determinado por uma portaria governamental, e eu diria pouco mais, não temos a Liga... a Taça de Portugal, certo. Não temos a Liga Portuguesa, portanto não acho... Queremos fazer outra discussão que é, nos noticiários há demasiadas, e o treino disto e o treino... Mas isso é talvez misturar ou confundir a árvore com a floresta. Portanto, a minha resposta é não há futebol a mais. Não há futebol a mais. Boa. A minha. Não? Certo. Zé, hoje de manhã, quando estava a conversar contigo, contei-te, temos que fazer agora aqui uma coisa mais atualizada, update. A propósito do coronavírus, disse-te de manhã ali um artigo na Business Insider que dizia mais ou menos isto. E como eu sei qual é mais ou menos a tua opinião, acho que é interessante partilhar. O artigo dizia que havia um risco de o cancelamento de grandes eventos internacionais desportivos, tradicionalmente emitidos por parte das televisões generalistas, ditas lineares, podia aumentar o risco de churn, ou seja, de switch para streaming online. Acham que isto é possível? Ou que isto faz sentido? Isto é, há um conjunto de contratos internacionais para um conjunto de eventos que têm coberturas em vários canais e que têm a capacidade, por serem desporto, de atrair mais gente a ver nos canais generalistas, e o seu cancelamento evoca riscos ou não? Acho que não, até porque eventos são eventos e os canais jornalistas vivem de continuidade, vivem de regularidade de programação e vivem sobretudo de conteúdos que fazem parte do menu diário do espectador, o telejornal,
um episódio de novela, um documentário, um concurso. Os eventos são eventos, e portanto, que eventos é que podem ser cancelados? Os Jogos Olímpicos, o Campeonato da Europa de Futebol, eventos deste tipo são eventos que marcam, digamos, um período muito curto e também têm um impacto muito menor nas grelhas dos canais. E eu até diria que o facto de, por exemplo, estar muita gente em casa de quarentena aumenta exponencialmente o número de pessoas que estão em casa a ver televisão. E, portanto, há esse mas lado... não podem ir à rua às compras. Positivo, mas podem mandar vir as compras por online. Se houver meias entregas. Mas começa essa situação está agora a ser explorada já por várias empresas que estão a entregar em casa e até noutros pontos de recolha, e se isto se mantivesse, até seria uma solução, eventualmente, seria uma oportunidade para muitos. Portanto, eu acho que não, acho que o cancelamento desse tipo de eventos não é por aí que vejo problemas. Há outros problemas que uma situação como estas pode acarretar, que tem a ver com programas com auditório, programas com público, programas que exigem uma produção exterior. Esses programas, sim, têm um impacto nas nossas grelhas e ficam condicionados se esta situação não se resolver rapidamente. Sim, mas isto tinha mais a ver com a questão do desporto. Mas já agora, já agora deixa-me só dizer uma coisa. Posso só dizer uma... Sim, diz. Eu lamento desiludir talvez a maior parte dos presentes na sala, mas eu não sou um especialista em coronavírus. E eu não sei o que é que vai acontecer, e acho que verdadeiramente nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer. Agora, o que é que a história nos ensina? Isso sim, que já existiu o Império Romano e acabou, não é? Os portugueses já foram dos mais importantes, porque saímos daqui de Belém à descoberta disto e daquilo, e hoje temos relevância no mundo, mas não é essa. Ou seja, há determinados momentos na história dos povos que, quando nós estamos a passar por eles, admitindo que este é um desses momentos, e nenhum de nós, repito, sabe, nós não temos capacidade para os avaliar, só com alguma distância. E, sim, os eventos que agregam muito público são potencialmente um tema. Ontem, isso diz respeito a muitas pessoas que estão aqui na sala, ontem foi cancelado o MIP TV em Cannes, que mobiliza centenas, milhares, à escala mundial, milhares de profissionais do mercado. E, portanto, na nossa indústria, como noutras, nós temos que esperar para ver o que é que vai acontecer e estar por dentro do processo. Mas já há alguns números, por acaso, apareceram as primeiras evidências. É normal tentar entender o que é que pode ser alterações de comportamento por parte dos consumidores, especificamente na província do Wuhan, na China, e alguns findings são muito curiosos, são muito engraçados. O Zé estava a falar disso, comentámos também de manhã, coisas simples que, ao mesmo tempo, a dúvida foi o Jack Ma que até fez um statement sobre isto, que é, eu não sei se esta alteração de hábitos não vai persistir depois de tudo isto ficar resolvido, chamemos-lhe assim. Acho que ninguém sabe. Pois não sabe, mas, por exemplo, tu tens pontos de entrega de coisas que tu encomendas online, que as pessoas não querem ir buscar à loja, portanto, estão a ser construídas umas tendas na rua onde o pessoal vai buscar. Mas uma das evidências mais curiosas começa a ser a presunção de que há elementos para acreditar que a televisão, não estou a dizer jornalista, estou a dizer o que eu li é só televisão, que em Action to Call para encomendas online, como o consumo é muito mais monádico face a outros touchpoints, reparem, o investimento publicitário na rua, com meios de rua que não estão a ter eficácia, estão a alterar um bocadinho o paradigma, entendem? É só uma nota para perceberes que ainda é cedo para concluir e, portanto, obviamente, temos tempo para depois ver o que é que se muda nos hábitos dos portugueses. Bem, Daniel, falaste de OTTs, falaste de tu ou de vocês estarem a desenvolver OTTs. Queres desenvolver um bocadinho mais qual é que é a ambição? Sério, não acerto uma. Não, queremos complementar a nossa oferta e aproveitar este momento para precisamente continuar a ser relevante no canal generalista, mas acreditamos que temos que dar esse passo no sentido de escrever uma página naquilo que vai ser o futuro do consumo de ficção e não só. E, portanto, lançar esta plataforma que seja uma extensão daquilo que a SIC já tem na sua oferta, fazendo autopromoção, de canais temáticos e de canal generalista. Essa complementaridade para nós é importante no sentido de, como eu dizia há pouco, de ser motor da indústria e também desenvolver novos géneros que acreditamos têm a capacidade de cativar públicos que estão muitas vezes nas plataformas e consomem de um modo diferente e portanto acho que isso é um passo importante que vamos dar este ano e mais não digo.
Olhar para mim, não, estou a pensar nas palavras que ele disse. Haveria possibilidades alguma vez de haver uma OTT que vos agregasse aos três? Foi uma ideia que eu tive, porque eu acho que a escala ajuda. Eu estou a pensar. Estou a rir. É verdade, então não é? Juntávamos os três, puma, mais força, íamos bater à porta da Netflix a dizer hello. A RTP está a investir nesta distribuição muito antes de existir Netflix. A RTP há mais de 10 anos começou a fazer um trabalho regular de investimento numa plataforma que permitisse distribuir conteúdos de uma forma diferida, para além daquilo que as boxes começaram a permitir fazer. Portanto, o nosso ponto hoje é os conteúdos têm um trajeto linear, mas depois têm também um trajeto linear, não linear. E muitos deles têm apenas, os consumidores vão apenas ao não linear. Há muitos consumidores que veem uma série apenas, querem ver logo os episódios todos de uma vez, ou querem consumir as séries num tempo posterior, e portanto essa oferta hoje em dia é possível no nosso RTP Play, que aliás tem sofrido uma evolução muito significativa e que eu convido toda a gente aqui presente a ver as últimas alterações, aproveitando também para fazer um bocado de autoprodução. Eu acho inclusive que há conteúdos que no presente e cada vez mais no futuro passam a ter uma vida primeiro na distribuição por streaming, ou pelo menos em paralelo entre a distribuição por streaming e a apresentação do conteúdo na plataforma linear, no canal de televisão. Isso já acontece em muitos países nórdicos hoje em dia, já disponibilizam o primeiro episódio da série no canal linear, não da série da Daniela Oliveira com 250 episódios, mas de séries que têm 8 episódios, ou 6, ou 12, e o espectador, quando vê o primeiro, vê logo os 6. Os 250 não pode ver, é uma coisa que é. Era 80, foi como disseram que eu não estava cá. Mas depois tinha 3 séries. E a primeira temporada, a segunda temporada. Vocês são fãs do golpe de sorte. Não, eu não estava cá. Nós temos de acompanhar as inovações. Vai voltar. É a quarta temporada. E se calhar uma quinta. Porque sai mais barato. Se houver uma quinta, sai um pouco mais barato. Mesmo com uma luz. Portanto, voltando agora às coisas sérias, os documentários, os filmes, os telefilmes e as séries podem perfeitamente adaptar-se a um consumo não linear e hoje em dia muitos espectadores têm já essa experiência. É diferente de um jogo de futebol ou de um concurso onde a pessoa pode votar num The Voice ou num Got Talent, ou até de um telejornal que convém ver em direto para não se perder a atualidade. Portanto, há, digamos, uma evolução. Os canais generalistas não vão acabar, nem vão diminuir a sua influência que têm, mas há conteúdos que vão começar a fazer migração para outros lados. O número de espectadores nos canais lineares vai manter-se, porque vão lá estar os grandes jogos, os grandes eventos, os eventos em direto, aquele lado da comunidade que nós gostamos, o 10 de junho, o 25 de abril, o 5 de outubro, que são grandes momentos da nossa agenda nacional, e há conteúdos que podem ficar no não linear. Agora, nós continuamos a ser, no caso da RTP, um motor de uma produção, de uma capacidade de produção de séries que trabalha hoje aliás hoje de manhã quem esteve aqui assistiu um pouco a isso, estamos a olhar para aquilo que se passa no mundo de uma forma diferente até daquilo que está aqui a acontecer neste painel, porque as pessoas estão a olhar para a produção de séries noutros lados, quer dizer, o que é que fazem hoje os nórdicos, o que é que fazem hoje os belgas, o que é que fazem hoje os espanhóis em termos de produção de série, porque hoje em dia um espectador que tem Netflix em casa e tem a RTP e tem o Play da RTP compara uma série produzida por uma produtora portuguesa com uma série produzida por uma Casa de Papel, por exemplo, que é um dos grandes referenciais, ou até uma Guerra dos Tronos, e depois dizem, e tal, as séries portuguesas são muito fraquinhas e tal, o Casa de Papel é que é a Guerra dos Tronos. E o que é facto é que nós estamos a tentar fazer um caminho, e temos de fazer esse caminho, e temos de continuar a fazer esse caminho, no sentido de aproximar a nossa capacidade de chegar também a mercados internacionais, melhorando claramente, e é esse o trabalho da generalidade, até dos produtores que estão aqui na sala. Para isso nós precisamos de ter mais dinheiro disponível, ou seja, nós não podemos comparar episódios que custam 100 mil euros, 150 mil euros, não como um episódio de novela que custa um terço disto.
Mas nós não podemos comparar um episódio de uma série com um episódio de uma série que passa na Netflix e que tem um orçamento de 1.200.000 por episódio ou de 12 milhões, como foi aqui já referenciado esta manhã. E por isso nós temos que perder, eu vou aproveitar este momento para fazer um statement, nós temos de perder o medo de falar em dinheiro em Portugal. Porque a televisão custa dinheiro, produzir custa dinheiro, e nós ficamos com vergonha às vezes de dizer que um episódio custou 200.000 euros, ou 300.000 euros, ou 400.000 euros. E a verdade é que nós temos de caminhar em Portugal para a produção de conteúdos a 300, 400 e 500 mil euros por capítulo para podermos começar a competir. E isso só é possível em ambiente de coprodução e com vários intervenientes em Portugal, um dos quais é a RTP, o Instituto de Cinema, o Fundo do Turismo que hoje existe e também, no futuro, a capacidade que as OTTs terão de investir no mercado português. Porque nós, para podermos comparar aquilo que são o que é justo, temos também de ter essa realidade do dinheiro. Há um outro elemento que é fundamental, também foi falado de manhã, e que tem a ver, e agora isso aí já passámos por aí, que é a questão do público. É muito importante que o público português que vê televisão e que vê as nossas séries e os nossos telefilmes e os nossos filmes na televisão e também nas salas de cinema, que o público português comece a ver produções nacionais e não apenas o episódio da novela que passa à noite. Porque o nosso melhor, e digo aqui o nosso da indústria de produção de séries, agora e no futuro, vai ser o público. Porque o público às vezes não percebe porque é que se gasta 100 mil euros numa coisa que ele não vê. E para ele perceber porque é que vê a Guerra dos Tronos com episódios a 18 milhões e depois vê uma série portuguesa que nem sequer é do mesmo perfil, mas compara, ele tem de começar a perceber que essa realidade é possível se houver esse investimento. Mas ele também tem de ver. E, portanto, quem produz, nós hoje de manhã falámos de histórias e da capacidade de encontrar boas histórias, até histórias que tenham uma capacidade de desenvolvimento internacional e de venda nos mercados externos. E isso nasce aqui e nasce com a questão da ligação ao espectador e aos mercados. Eu tenho a sensação, se calhar estou enganado, pronto, eu vejo pouca televisão, mas eu quando vi a Casa de Papel, eu não achei, a primeira série, não achei que os custos de produção daquilo fossem especialmente altos. Corrijam-me. Eu achei que aquilo teve lá na Netflix uma lata de tempo sem ninguém alugar nenhuma. Não, na Netflix nunca teve. Nunca teve? Não. Então, eu posso passou contar, na Antena 13 eu posso e depois contar, de repente... O seguinte sobre a Casa de Papel, só esta parte. Eu vivia em Madrid numa altura em que a Casa de Papel foi estreada na Antena 3. Certo. Era emitida semanalmente e esteve semanalmente em perda. Ou seja, ela chegou ao fim da primeira temporada como um produto mais frágil do que quando foi emitido o primeiro com episódios mais longos. Exato. Ou seja, quando a Netflix pegou no produto, a primeira temporada efetivamente estava feita e a segunda, tanto quanto me lembro, em produção, reeditou-os, e isso é trabalho não na concepção no ponto de partida, mas na maneira como se apresenta o produto ao público, e conseguiu criar esse fenómeno global. E depois já tomou conta de grande parte da segunda temporada e completamente parte da terceira temporada, e a série saiu do radar de televisão, digamos assim, para entrar no radar das plataformas de streaming. Mas não, ela nunca foi barata. Não. Eu estou a falar daquilo que foi uma experiência de visualizar. Uma experiência, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez, desculpem. Agora, hoje vais sair daqui muito... Agora, sobre o streaming, porque tu chamaste-lhe o elefante, foi isso que tu chamaste o elefante no meio da sala, não é? Foi. E claro, é um tema que está muito presente nas nossas conversas, pessoas da indústria, e nós achamos também que está muito presente na vida das pessoas pela percepção que nós próprios temos. Mas, António, há elementos da medição, tanto quanto é possível aferir da medição da penetração do streaming em Portugal ao dia de hoje? Não. Sendo que o posicionamento dos players do mercado, isto é, estamos aqui a falar de nós os três, mas não somos os únicos. Sim, estamos do ponto de vista dos canais relevantes de free-to-air. É muito interessante aqui. Eu também não quero dizer muito, aí estamos em igualdade de circunstâncias, mas também poderia dizer alguma coisa sobre o pensamento que nós temos desenvolvido dentro da TVI, a forma como nós olhamos para essa parte do mercado e a maneira como pensamos intervir. Agora, é uma das zonas, digamos assim, onde, se existir um alinhamento da indústria, talvez seja interessante em mercados maiores. Isso está a acontecer, em França isso está a acontecer,
e noutros não está a acontecer. No fundo, a minha pergunta é esta, cada um deve ir por si ou devemos ir em conjunto, se isso for mais interessante do ponto de vista da rentabilidade e do dinheiro que nós conseguimos gerar depois até para a produção de conteúdos. Acho que pode ser um bom tema para 2021. Isso leva à pergunta seguinte e começo por ti, porque o Zé estava a dizer não temos que ter, ou não devemos ter vergonha de assumir os custos de produção, quaisquer que eles tenham que ser. Quando eles são altos. Quando eles são altos. Mas é preciso que o dinheiro exista para o pagar. E aqui nasce uma dúvida que é uma dúvida minha, que é de financiamento. Desde logo, como é que é pago o mercado, digamos assim, e como é que se acrescenta valor a ponto de poderes reclamar. Não, Francisco tinha dito que saía às 4. Não. Sério? Não ouviu-se a falar de dinheiro. Ouviu falar de dinheiro. Ouviu falar de episódios de 400 mil euros e de 1 milhão e 200 mil. Não quero ser cúmplice disto. Exato. Vai dizer que não esteve cá. Como é que se pode, ou o que é que se deve fazer, ou que modelos se pode pensar, ideias, para precisamente gerar mais receitas e, em função disso, poder produzir com mais custos? Começo eu? Sim. É um pouco o desafio que se nos coloca todos os dias. Como é que num mercado que, se nós compararmos os dados de hoje com os dados de há uma década, vale hoje menos, ou está mais fragmentado, como é que nós encontramos soluções que permitam ter níveis de investimento em conteúdo significativos e que isso permita, como já falámos aqui em diversos momentos durante a tarde, agregar públicos. Ora, eu aqui vou ao encontro talvez da primeira, aliás, que foi, antes de nós a verbalizarmos, estava verbalizada ali. Isso tem a ver com a relevância dos conteúdos que nós sejamos capazes de criar e de produzir, por um lado, e por outro com um foco que não é um tema exclusivo do mercado português, mas apliquemos-lo à nossa realidade, que é a concentração desse investimento efetivamente nas faixas de maior consumo e não em faixas que, sendo importantes para a construção diária das nossas audiências, são, na verdade, em termos de receita, bastante mais marginais, digamos assim. Acho que nenhum de nós tem uma resposta absoluta para isso, que é como é que eu vou encontrar mais dinheiro, mas todos nós temos boas ideias e capacidade para desafiar os anunciantes e as marcas para trazer dinheiro para dentro da indústria. Isso sim. Zé, nessa perspectiva estás com, enfim, um modelo de financiamento diferente, mas eu tropecei em alguns papers e estes papers andam muito atrás de alguns generalistas tentarem procurar evidências que estão a começar a encontrar de que a maneira como tu consegues gerar relevância para marcas em sede de televisão não tem paralelo mais nenhum dos outros meios. A verdade é, a televisão é, dos vários touchpoints disponíveis, aquele que te permite mais reach e, portanto, mais massificação. Mas a verdade é que, para além da massificação, hoje, começa a haver evidências de que constróis equity da própria marca. Uma delas tem a ver com a credibilidade que eu enunciei quando fiz o quarto slide. Mas não apenas a credibilidade. É também, ou seja, fico com a estranha sensação, e agora estou a fazer a pergunta a ti e a vocês, mas faltava aqui os anunciantes, de que se calhar os anunciantes não pagam o suficiente. Estarei enganado? Nós não somos um canal comercial e, portanto, eu tenho... Eu sei, por isso é que eu te fiz a pergunta a ti. Não percebes agora vírus. E eu também não percebo muito dessa área mais comercial. O que eu me parece... Mas tu é que querias gastar 500 mil euros no episódio. Não, mas eu vou já falar sobre isso. Ok. Nós vamos ter de gastar os 500 mil euros por episódio e já te vou explicar qual. Okay. Só falta fazer a acusação que isso é com o dinheiro dos contribuintes. A questão, acho que os anunciantes hoje em dia procuram chegar ao alvo de uma forma cada vez mais afinada e, portanto, e têm hoje instrumentos de afinação para conseguir chegar a targets determinados, em momentos determinados, em horários determinados. Esse trabalho hoje é muito afinado. Eu acho que a televisão generalista tem sempre a vantagem, essa vantagem que falámos, de ser o único meio onde tu consegues encontrar 1,5 milhão de pessoas ao mesmo tempo, ou 2 milhões. Um jogo da Seleção de Portugal tem 2,5 milhões de espectadores naquele espaço e, portanto, é muito difícil encontrar outros conteúdos e outros suportes onde isto
isto possa acontecer, ou um episódio de novela tem 1 milhão de pessoas permanentemente a ver, e hoje em dia há soluções de publicidade dentro do conteúdo. Se pagam muito ou pouco, eu vou passar ao lado dessa questão. Como é que nós nos financiamos? E acho que aqui nós temos que falar de coisas diferentes. Uma coisa é quando nós queremos produzir episódios de novela, e isso aí nós sabemos como é que se faz, como é que se financia um episódio de novela. Quando nós saímos não vamos, portanto, falar de novela. Quando nós começamos a falar de séries, e quando começamos a falar de telefilmes, e quando começamos a falar de filmes, e depois quando começamos a falar de ficção histórica ou de ficção que tem exteriores e tem um recorte completamente diferente do episódio de telenovela, nós vamos para valores substancialmente superiores. E nós temos um mercado em Portugal. Eu estava aqui agora a pensar que, por exemplo, em Espanha, A Casa de Papel é um produto original da Antena 3. O Sabor das Margaridas é um produto original da TV da Galiza. A Catedral del Mar é um produto original da Telecinco, julgo eu. Sem Permisso também é da Telecinco. Ou seja, nenhum deles é da TVE. A verdade é que estes conteúdos em Espanha foram inicialmente produzidos por cadeias privadas para uma emissão em canais lineares, com audiências bastante altas. Nós muitas vezes dizemos que uma série, quando tem 300 mil espectadores e uma novela à mesma hora tem 1.300.000, as pessoas dizem, são poucos espectadores. Mas depois quando dizemos, mas os filmes no cinema têm quantos espectadores? Têm 50 mil, 30 mil, 40 mil, às vezes 100 mil, às vezes poucas 200 mil. Portanto, 300 mil pessoas a ver um episódio de uma série ou um filme português. Nós ainda este fim de semana passamos mais um filme português domingo à noite, com quase 200 mil espectadores. Isso é bom, mas eu vejo isso permanentemente nos nossos jornais, a descer. O filme só conseguiu 200 mil espectadores. Só os estádios têm 80 mil espectadores quando esgotam. Aqui em Portugal, o maior estádio, não é? Portanto, nós também temos que fazer essa reconversão. Como é que se chega ao dinheiro? Não se chega sozinho. Portanto, não é com o dinheiro público como sim, claro. Está. Estes projetos são projetos que têm de ter, obviamente, um aporte de investimento nacional, que pode vir do canal de televisão, pode ser a SIC, pode ser a TV, pode ser a RTP. Depois terá, obviamente, o eventual dinheiro público por via do cinema e do audiovisual, se for possível, se for eleito para isso, mas pode também não ser. E depois, hoje em dia, tem outros recursos que vão desde o Fundo de Turismo a outros fundos nacionais, que podem ser até às vezes autarquias, que contribuem para que uma produção se concretize. E depois há a questão da coprodução, que é decisiva. Hoje em dia, a maior parte dos projetos de ficção mais robustos nascem de coprodução, nascem do trabalho dos produtores entre si, juntar portugueses com brasileiros, juntar portugueses com franceses com espanhóis, como os nórdicos se juntam uns com os outros para fazer por ano um determinado número de séries. Nós vamos fazer, e estamos a fazer, esse trabalho está a ser feito. Eu acho que este encontro hoje é até um exemplo disso, de que existem hoje resultados para esse projeto. Nós agora acabamos de estrear a Alga Seca. A Alga Seca são episódios de 200 mil euros, um pouco mais, e só foi possível porque juntou duas televisões, a televisão portuguesa e a televisão da Galiza, e duas produtoras, uma produtora portuguesa e uma produtora estrangeira. Mas a verdade é que esse caminho está-se a fazer, independente da produção de novela, que é muito relevante, mas é um caminho que se está a fazer ao lado, e também precisa desse encontro com o público, porque o facto de nós termos produções que chegam a mais pessoas vai também permitir que esses investimentos subam no futuro, claramente. Ok, Daniel. Portanto, querias que o modelo, pensando na totalidade do dinheiro disponível para entre aspas, investir, gastar em conteúdos audiovisuais, é suficiente? Ou devia haver aqui, de alguma forma, novos Nós modelos, nunca responderemos isso. Novos formatos? Nós nunca diremos que é suficiente. Boa, então explora. Não. Desenvolve no sentido, o que é que se podia fazer ou o que é que se deveria fazer para precisamente, eventualmente, seguir a sugestão dele e elevar a qualidade por via de um custo que necessariamente, em termos de produção, tem que forçosamente aumentar. Portugal vive a circunstância em comparação com outros países como Espanha, o retorno face ao investimento ser muito menor. E, portanto, há esse dado. E depois o facto de termos orçamentos que são condicionados à nossa realidade constrange-nos a tomar opções de risco, porque o dinheiro sai todo do mesmo sítio e é limitado. E, portanto, todas as oportunidades que nós tivermos para somar àquilo que existe hoje vai permitir-nos
que nós tenhamos mais capacidade para fazer mais coisas e para fazer melhor aquelas que estamos a fazer. Ainda assim, eu acredito que com os recursos que nós temos em Portugal, nós fazemos muito e com grande qualidade e provavelmente outros países com estes recursos não fariam aquilo que nós fazemos, quer em género série, quer em género novela. E acho também que, em certa medida, o género novela é estigmatizado. É olhado como se fosse um género menor, quando não me parece que assim seja. Porquê que diz isso? Achas que é do ponto de vista social, é isso? Sim, uma vez que chega às massas e que muitas vezes tem um caráter mais simples na sua abordagem, é tido intelectualmente como inferior, quando, a meu entender, alguns dos melhores atores formam-se naquele género, dos melhores técnicos formam-se naquele género, que depois vão alimentar também outras indústrias, do cinema e das séries, e mesmo no género novela, nós temos autores que são muito relevantes e que depois têm oportunidades de fazer outros trabalhos, também por força daquilo que fizeram no género novela. Portanto, da nossa perspectiva, nós queremos somar valor e fazer novelas tão boas quanto possível, porque quando falamos, por exemplo, dos valores que a Globo pratica por episódios, também estão muito acima daqueles que nós praticamos. Mas lá está, o retorno face ao investimento não é absolutamente incomparável, porque a Globo tem uma capacidade de exportação enorme. E, portanto, tendo mais recursos para fazer melhor aquilo que fazemos e para fazer outras coisas, acho que todos nós responderíamos que sim, de forma imediata. Não? Sim, mas não há ainda nenhum modelo. Ou seja, não, há testes, mas... Há modelos que têm a ver também... Há modelos, com certeza. Não é nenhuma receita mágica. Eu julgo que, de uma forma ou de outra, os três dissemos isso, não é? Não há... Nuno, eu estou a dizer isto porque... Não há milagres. É assim, a maior parte dos meus interlocutores, do ponto de vista profissional, acabam por ser marketeers. E eu tenho sentido da parte deles uma mudança lenta, mas relativamente a um conjunto de assumptions que eles eram dadas inequívocas há 3, 4 anos. Mas como eles dizer, diretores de marketing e todos diziam, esqueçam, os jornalistas morreram. Isto vai tudo para o digital e a gente arranja aqui uns Instagrams e não sei o quê. E a verdade é que o retorno que eles esperavam ter de uma parte deste investimento correu-lhes mal. Isto é, e quando lhes corre mal, começas por coisas como soft sponsoring de um Instagram ou de um conjunto deles, porque o retorno que tu geras não é o equivalente, com a agravante, que é aquilo que eu referi há pouco, que é o equity da marca, que é um fator crítico de sucesso, em sede do mundo digital. A própria ideia de fake news é uma coisa que descredibiliza, entendes? A pessoa vai lá, os miúdos seguem meia dúzia de pessoas, e de repente vem uma notícia sobre aquela fulana, que ela afinal, aquilo era tudo fotografias da treta, ela não viajou por lado nenhum, e basicamente estava a promover um sabonete, mas estava a ser paga e tal. E depois voltas para o Porto Seguro, que é o porto onde tu te perguntas, se eu quiser indicações, mais ou menos, se eu vir um anúncio da Dove, vou acreditar no anúncio da Dove ou não? Está na televisão, é seguro. Entendes? É um bocado nessa perspectiva. Entendo, e o que eu já, em diferentes momentos desta tarde, voltei ao início da sessão. E o início da sessão, do meu ponto de vista, está marcado pela ideia da relevância do conteúdo que nós formos capazes de produzir e de mostrar ao mercado. E quando estou a falar de conteúdo, estou a falar também de personalidades. Trazer uma pessoa para a tua esfera, digamos assim, é um custo ou é, na verdade, um investimento que provoca retorno? Acho que há algumas respostas dos anos mais recentes e também, se andarmos para trás, ao tempo em que eu e o Zé Fragoso começámos, que é praticamente um tempo que não é comum ninguém que esteja aqui na sala. Isso já aconteceu noutros momentos da indústria, mas hoje continua a ser relevante o peso que têm determinadas figuras e determinados conteúdos. Ora, quanto mais forte e diversificada, estou-me a repetir, eu sei, mas é intencionalmente. Não. Quanto mais forte e diversificada for a nossa oferta, quanto mais fortes e empáticos forem os rostos que nós colocamos no contacto com o público, isto é uma indústria de afetos, pois com certeza, por um lado, mas também que tem a ver com a capacidade que nós temos de gerar em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, horários, faixas, uma linguagem mais técnica, no contacto direto com os públicos, em formatos que são editados, em géneros que são de factual ou que são disto ou que são daquilo, a maneira como nós nos relacionamos com o auditório. E, portanto, porque é que isso que tu estás a dizer talvez de facto tenha uma correspondência com a realidade, que é, poderá existir neste exato momento, uns meses para trás e aqui uns meses para a frente, e aí os players não estão
não estão de forma distinta nisto. A ideia de que espera lá, há uma parte do caminho que é feita por aqui, pelo nosso lado. E eu acho que há uma parte significativa do caminho, entenda-se, do investimento, da capacidade de atrair receitas que nos pertence se nós formos inteligentes na maneira como fazemos o nosso trabalho. Zé, tinhas dito no início, num daqueles slides, eu gostava de saber como é que aquelas pessoas baby boomers, se fosse no tempo deles, quais é que eram as quantidades que consumiam. Uma boa notícia. Enfim, nas minhas atividades, tropecei eu próprio a ter que perguntar a pessoas sobre hábitos de consumo de televisão e detetei uma tendência que achei curiosa e que isto vai a propósito daquilo que o Nuno disse, que é malta com uma certa idade em que quando assentam, ou seja, deixaram de estudar, como tu dizias, eu quando andava na faculdade não via televisão. Quando as pessoas assentam, regressam à televisão generalista. Sim, por isso é que eu dizia que é preciso comparar as pessoas de 40 anos com as outras pessoas de 40 anos. Claro que a nossa oferta é que não é a mesma. A pessoa que nasceu a seguir à Segunda Guerra Mundial tinha uma televisão a preto e branco e muitas famílias nem televisão tinham, portanto ocupavam o tempo de outra maneira. Eu passava horas inteiras, não tinha Facebook, nem tinha Instagram, mas passava horas a jogar Felipe. Ainda não tenho. Mas passava... Mas estes jovens passam 2 horas ali neste estudo, que este estudo foi feito também junto apenas de pessoas que têm internet, portanto este estudo é um estudo feito online, não é? Mas eu passava horas a jogar flippers, por exemplo, ou a jogar matraquilhos, e portanto era um tempo tão mal perdido como hoje ver cenas no Facebook. Portanto, o que nós temos de comparar é se as pessoas de 40 anos, claro que hoje, como diz o Nuno, estão, e de 50, e de 60, e de 70, e de 80, e de 90, e de 100 anos, estão a ver televisão e às vezes estão a comentar com as amigas o episódio, ou os amigos do futebol, e portanto essa possibilidade é o lado bom da tecnologia que os baby boomers não tinham no princípio da televisão. Mas isso não significa, ponto número 1, que eles não estejam a ver conteúdos produzidos por televisões, não estejam a comentá-los, e portanto até acho que no fim o efeito disto tudo até é maior do que, obviamente, que a oferta que eu tenho quando tinha apenas um canal da RTP e a oferta que os nossos filhos têm hoje com a quantidade de canais que têm, eles se calhar só têm à mesma 1 hora e meia ou 2 horas, mas eles vão passar esse tempo a ver os conteúdos que lhes interessam, às vezes no telemóvel, às vezes no iPad, às vezes no PC, às vezes em todos, mas estão a ver conteúdos produzidos pela televisão. E eu também acho que os anunciantes os marketeers têm também aqui sempre um lado muito moderno e gostam de estar na crista da modernidade. É evidente que o digital foi muito sexy, era uma coisa, estava ali, parecia, quase conseguia fazer o ponto a ponto, nós sabemos... E era barato. E era mais barato. A verdade é que isto depois tem um tempo de maturidade, o investimento depois é medido, o retorno é medido e é natural que agora comecem, muitos deles, a pensar, estamos a pôr o dinheiro no sítio certo. E, obviamente não estavam. Se me perguntassem a mim há 5 anos, há 10 anos, se esse dinheiro estava aí, ou seja, quando eu contrato youtubers, ou quando contrato blogs, ou quando faço trocas por trocas, se aquilo depois me dá retorno, se me perguntasse eu diria que não, mas também ninguém me pergunta, portanto eles fazem exatamente aquilo que acham que devem fazer. Porque será? Portanto, eles vão andando e depois há um tempo em que, e realmente estas grandes marcas de média, nós somos grandes marcas de média. A SIC é um conglomerado, a TVI é um conglomerado e a RTP é um conglomerado. Nós não somos apenas um canal de televisão. Nós produzimos informação nacional, nós produzimos conteúdos de entretenimento nacional e produzimos ficção e documentários nacionais. E produzimos sempre. Estamos lá sempre, portanto, não entramos e saímos. Agora as pessoas estão a ir para o Netflix e a deixar os canais de cinema que pagavam os 10 euros que iam para o Telecine, agora vão para o Netflix ou para o HBO. Mas nós não, nós estamos sempre lá. Os canais, estas empresas, são grandes empresas, adaptam-se também aos tempos e aos mercados e aos públicos e àquilo que o público quer em cada momento, mas são portos de abrigo e, portanto, os anunciantes também devem reconhecer isso. E grandes marcas. Sim, claro. Sim, grandes marcas. A importância das marcas. Não, é que a credibilidade que é dada pela própria marca. Uma marca como SIC, TV, RTP, uma marca fortíssima. Fortíssima. Sim. Mas tu falaste de uma coisa que é curioso, que na verdade falaste do multitasking. Aqueles gráficos eram pequenininhos, vocês não viram, que era para vocês não conseguirem ver os números. Vocês vissem os números, faziam logo uma pergunta que era: os miúdos não fazem mais nada na vida.
Porque se juntássemos aquelas horas todas, dava para aí 10 horas por dia a fazer aquilo tudo. A verdade é que algumas das horas eles estão a fazer aquilo tudo em simultâneo. Claro. E a questão, e agora para ti, Daniel, tu quando estás, por exemplo, numa ideia, numa fase de concepção de um produto, começas a considerar hoje que naquilo que vocês começam a desenhar e a pensar, têm presente que o multitasking é uma parte da maneira como aquele produto vai ser consumido ou não? Depende exatamente de que produto estamos a falar e de que horário em que ele vai ser, em que ele vai ser exibido. Obviamente que há horários em que estamos mais expostos a essa transversalidade do público, em que queremos tocar mais públicos diferentes, e há programas que têm essa capacidade que nós sabemos antecipadamente de tocar esses públicos. A Máscara é um desses exemplos. Nós sabíamos que aquele programa tocaria públicos mais novos e, portanto, na concepção do programa, nos detalhes da escolha das máscaras, dos jurados, etc., obviamente que isso está sempre presente. A ideia a presidir a cada escolha tem sempre presente a quem é que ela se destina e de que forma é que vai ser executada e apresentada. Isso está presente na cabeça de todos quando estamos a conceber um programa. Como é que ele vai chegar ao maior número de pessoas e para que target é que ele se destina? Mas não obstante, na série que tu fizeste, que tinha só 20 episódios... Mas mesmo assim tinha menos que o Beirais. Okay. É verdade, Disseste que havia... Por enquanto. Disseste que havia narrativamente contínuo 5 minutos. Não, ou seja, não. O que eu disse é que foi que em algumas cenas nós pudemos esticar. Não, mudar a forma como se executava a novela, o género novela e o género série. E, portanto, no género novela nós tínhamos tradicionalmente cenas mais curtas, de páginas menos páginas de texto. Ali o que fizemos foi que, tendo os atores que tínhamos, nós acreditámos que podíamos mudar a narrativa e o registro e o tempo e a temperatura de cada cena, podendo esticar essas cenas, mas esticar originalmente, logo na escrita, não esticar quando estávamos a gravar. Não necessariamente na gravação, também. Porque eu entendo que o dizer também para ti, não, se quiserem, que o multitasking quase que obriga, não diga a revisitar todos os lugares do que é fazer televisão, independentemente dos conteúdos, mas pensá-los de uma maneira diferente. Faço-me entender. Nós todos temos miúdos, por uma razão ou por outra, vemos como é que eles veem. E a maneira como aquilo, no fundo, é o share of attention, capta, quando eles estão sentados no sofá, têm o telemóvel e estão com outra coisa qualquer, o que é que faz aquele trigger de repente olhar para a televisão? Muitas das vezes eu entendo, ou acho que pode ter a ver com a maneira como o próprio produto é concebido. Entendem? E essa é a pergunta. Hoje é uma preocupação ou não nas vossas... Enfim. Eu acho que a preocupação, hoje é uma preocupação, mas ela não começou exatamente ontem. Eu já dei aqui o exemplo dessa discussão, da qual eu me recordo bem, embora não consiga precisar o ano, mas da discussão do second screen, não é? Ora bem, hoje, embora segmentando, e desse ponto de vista o que o Daniel disse está certo, porque tem a ver com a faixa horária, com o público que está lá, com o produto que nós estamos a conceber. Mas hoje, nenhum produto nativo da televisão é apenas um produto de televisão. Sei lá, nos nossos horários de daytime, trabalhando nós maioritariamente para espectadores que têm mais de 55 anos, essas pessoas têm também uma vida digital, digamos assim. Elas também compram online, elas também têm um smartphone, elas têm a imagem de um grupo de pessoas de mais ou menos idade num banco de jardim a jogar ao dominó. Hoje também pode ter uma variante para um grupo de WhatsApp de pessoas de 60 anos que estão a falar umas com as outras sobre coisas que lhes são comuns, enquanto enviam uns vídeos, enquanto não sei quê, enquanto comentam uma coisa que saiu no noticiário, enquanto discutem o coronavírus ou a crise do Benfica. E, portanto, nesse sentido, nós não podemos estar desligados. Não é? Ok, não, eu acreditava que não, era se o faziam refletir naquilo que acabava por ser. Sim, aliás, hoje em dia não há, na maior parte dos conteúdos que são
exibidos, desde as notícias que são comentadas até ao Festival da Canção, que é um conteúdo... E que é este sábado à noite? Foi uma relevância que eu aproveito para dizer que é este sábado à noite. À mesma hora da estreia da Árvore dos Desejos. E da terceira temporada do Metal Samurai. Mas que é... Está, vou dizer-vos, incrível. Eu estive a ver ontem o primeiro episódio e me corrigiu. A Árvore dos Desejos é emocionante. Vocês pararam, já acabaram? Força. Ok, falámos do Festival da Canção, que é um dos conteúdos com mais de expressão digital que nós temos, e portanto esses conteúdos são trabalhados de forma a perceber em cada uma das plataformas qual é a existência que eles podem ter, mas claro que o grande referencial, as pessoas quando estão a ver o The Voice, por exemplo, e a votar permanentemente e a assistir aos vários candidatos, estão permanentemente a fazer comentários no Twitter, no Instagram, por todo o lado, e isso gera um buzz muito grande à volta do conteúdo e chama a atenção até para a própria... Muita gente vai ver o programa porque está a ser alertado por essas redes. Portanto, é impensável hoje desenhar um conteúdo para um canal linear e não pensar no débito que isso tem nas redes e nos suportes digitais. E até depois no próprio play, no consumo diferido. E hoje em dia as equipas de desenvolvimento têm todos os programas. Por exemplo, o Praça da Alegria, que é um programa da manhã, tem uma das existências que se diferencia consideravelmente dos outros. Diferencia completamente dos outros. Nós temos de distinguir o facto de todos os programas da manhã têm todos um cenário e apresentadores, mas isso não faz os programas. As pessoas depois têm de ver os programas do princípio ao fim, são 3 horas. E depois de verem 3 horas durante 6 dias, depois dizem assim, ok, então as diferenças são estas. E os espectadores conseguem perceber. Portanto, se fizeres um focus sobre os programas da manhã, os espectadores e as espectadoras vão conseguir identificar as diferenças e são, aliás, eles os melhores explicadores para a tua questão, porque conseguem perceber essas diferenças. Já estou aliviado, já não tenho que ver isso. Não tens que fazes o focus. Não era todos os dias. Quantos dias é que tu dizeste dá? 3 horas. Perdes a catapulana do Primeiro-Ministro. Ok. E ainda se habilita a 2 ou 3. Mas é regular, isso agora é regular? Não. Mas pode vir a ser. Pode-se tornar. Pode ter mais uma temporada. Pode ter mais uma temporada, certo? Exato. Ok. Cataplana 2. Cataplana 2. Bem, está na hora, certo? São 4h30. Não, 4h34. Portanto, quero-vos agradecer muito. Acho que foi super elucidativo. Lamento ter errado tantas vezes, em tantos disparates que disse. Mas pronto, mas vocês pelo menos acertaram naquilo que queriam dizer. Eu julgo que agora temos uma saída para o coffee break e, portanto, estamos... Sim, estão a dizer que sim. Estamos concluídos por agora.